Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa que é feito para vocês, nossos trabalhadores da saúde, e hoje nós vamos estar aqui falando sobre um assunto que você, mulher, vai se interessar muito, mas o seu marido também. É um assunto que trata sobre miomatose uterina, miomas uterinos, uma afecção ginecológica que traz muitos problemas para as mulheres. E nós vamos receber hoje Márcio Kazuo Okada, que é chefe da ginecologia, médico ginecologista, meu colega de Hospital Cachoeirinha. Tive o prazer de recepcioná-lo lá quando ele chegou em 2009 e hoje assumindo a chefia da ginecologia, cargo que também fui de lá. Então, ele sabe que temos muito que trabalhar pela saúde das mulheres e a Maternidade Cachoeirinha, como um hospital de ensino, é referência para isso. E nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre essa doença extremamente prevalente nas mulheres e o Márcio vai nos contar com a sua experiência. Márcio, muito bem-vindo a esse nosso programa, esse programa que tende a levar a informação, mas de uma forma um pouco diferente, que é exatamente poder compartilhar o seu conhecimento com todos os profissionais da área da saúde que estão nos assistindo. Seja bem-vindo. Bom, agradeço o convite, né? Como o Dr. Paulo falou, eu cheguei no Hospital da Cachoeirinha em 2009 e, por indicação dele, foi me colocado na situação de chefia da ginecologia. Eu já antevia, agradeço, né? Por isso. Só que eu sabia que estava entrando numa situação de bastante trabalho, né? Uma vez que o hospital é um hospital da região maior de todos, da prefeitura, e tem aí essa necessidade de trazer o atendimento às mulheres ali na região de forma adequada e bem feita. Eu tenho certeza que o bastão foi feito com... A passagem do bastão foi por competência e eu tenho certeza que o serviço cresceu muito. O número de pacientes hoje atendidos pela Maternidade Cachoeirinha, a gente sabe, não é de pequeno porte. Nós temos ali quase 700 partos, como você estava falando, e a ginecologia é um filão, dá atendimento de nível secundário até nível terciário, no caso da oncologia, lá dentro da maternidade. E vocês têm acompanhado o nosso programa, você que está acompanhando o nosso programa, sabe do potencial que o hospital, hoje selado como hospital de ensino, tem toda a sua estrutura voltada para o ensino, que é historicamente o hospital que, assim, eu diria que tem o embrião ali de um hospital de ensino lá nos idos de 1976, 77, quando começou a residência. E a gente faz parte dessa história e eu fico muito feliz de receber aqui. Bom, vamos lá. Falar sobre mioma. Afinal de contas, Marcos, explica para nós o que é o mioma uterino, de onde ele vem, como é que acontece o mioma? Então, o mioma uterino, atualmente, ele é o tumor pélvico sólido mais comum na mulher. Ele é, como assim, o útero ele tem uma situação de ter estruturas, ele tem a parte interna, a parte muscular e a parte externa dele. E na parte muscular que desenvolvem esses nódulos. A gente não tem assim exatamente um motivo para ter o desenvolvimento desse mioma, mas vários fatores estão associados que vão levar a paciente a apresentar um mioma. Então o mioma é uma coisa muito comum, por vários estudos, várias estatísticas mostram aí que por volta de uns 40% a 45% das mulheres vão ter essa patologia e que não tem uma causa definida especificamente. Então, uma somatória de fatores que pode estar relacionada à parte hormonal, à parte hereditária, uma situação de ter essa característica e algumas outras alterações que podem estar relacionadas a situações de pesquisas, que são fatores de crescimento, alterações tipos mutações que podem relacionar ao aparecimento dessa patologia. Você falou uma coisa interessante, o mioma começa da porção muscular. Nós temos uma imagem, eu vou pedir para que coloquem a imagem aqui para nós, e na imagem a gente percebe, né, essa é uma figura de Frank Snetter,
que eu reputo um maior desenhista, anatomista, né? Médico que conseguiu reproduzir os órgãos nosso, seja masculino, feminino, doenças, uma sumidade, né? E aí nós temos aqui esse diapositivo de Frank Netter mostrando. Mostra para nós o que é a musculatura do útero, aonde está o endométrio, aonde está, para as pessoas se localizarem, né? Então a gente vai avaliar o útero a gente vai ter desde aqui até aqui a parte de cima. Então a gente divide o útero em colo e corpo. Então a gente tem, pelas localizações do mioma, ele pode ser um mioma de colo ou um mioma de corpo, essa parte superior. Dentro do corpo, a gente tem então aquilo que eu tinha falado, a camada interna do útero, endométrio, a camada muscular e a camada externa, que a gente chama de serosa. De acordo com a localização do mioma, se ele está muito para dentro da cavidade, a gente chama ele de submucoso. Se ele estiver dentro da parede, na parte do miométrio, que é a parte muscular, a gente chama ele de intramural. E quando ele está em contato com a camada externa do útero, a gente chama ele de subseroso. Podemos ter as variantes de miomas pediculados e variantes dos miomas submucosos, que podem ter até os miomas paridos. Então, são variantes que podem estar relacionados ou que se relacionam de acordo com a localização dentro da parede do útero. Perfeito, Márcio. Agora, olhando assim, isso já me traz alguns questionamentos para você. Por exemplo, pode o mioma causar esterilidade? Sim. Pode levar a uma mulher ficar e ser estéril por conta de um mioma? O mioma, ele é, assim, em termos de esterilidade, ele é uma possibilidade dentro das sintomatologias. O que a gente vai encontrar de forma mais comum é aquela paciente que tem alteração do ciclo menstrual, vai ter sangramentos exagerados, vai ter uma situação de dor abdominal ou até aumento do volume abdominal, e a infertilidade entraria dentro daquela situação de que você descartou outras situações, mas que vão estar abrangendo as mulheres em torno de 5 a 10% daquelas com infertilidade. Não é o fator mais importante para isso. E vai variar muito de localização do mioma, se ele está na parte interna do útero. Ali na foto a gente tinha uns que estavam bem próximo da tuba uterina, que é um órgão importante para a captação do óvulo, permitir o encontro do espermatozoide com o óvulo. E algumas vezes, quando você tem muitos miomas, você pode ter alterações anatômicas do útero. Um mioma muito grande pode trazer um deslocamento do útero para um lado, para o outro, e pode trazer essa dificuldade de ter o funcionamento normal do órgão reprodutor da mulher e aí dificultar a gravidez. Agora, não é o ponto mais importante. Talvez o ponto mais importante que vai trazer as pacientes para o consultório com queixa ou eventualmente pronto-socorro é a parte da sintomatologia do sangramento. E geralmente o sangramento está mais relacionado aos miomas que crescem para dentro do útero, que são aqueles que a gente chama de submucosos. Eles proporcionam o sangramento por algum motivo especial? Você tem, né, até uma situação de que quando você tem um volume uterino que aumenta internamente pela estrutura mioma, você tem um mioma de 2, 3 centímetros, você aumenta aquela estrutura que eventualmente vai sangrar na menstruação e você tem um prejuízo na contratilidade do útero para fazer cessar o sangramento. Então, geralmente são os miomas que mais vão trazer problemas na parte menstrual. E gera, além da sintomatologia, o sangramento, você tem também algum outro sinal, outro sintoma que acompanha o mioma? Então, pode estar relacionado, né, fora o sangramento, a dores abdominais que podem estar relacionados também ao ciclo menstrual, um volume maior de acordo com o tamanho do mioma que você tem, você pode sentir o seu abdômen crescendo em termos de volume, e a parte da infertilidade, que é uma coisa que pode ocorrer também. Sou Paulo Fernando, sou coordenador municipal de residência da Secretaria Municipal de Saúde e estamos aqui apresentando esse programa interativo com vocês através do canal profissional,
que você poderá acessar também e tirar a sua dúvida, mandar a sua mensagem, mandar o seu recado, ou fazer o seu questionamento, e teremos o maior prazer de passar então para o Márcio sobre miomas. E o endereço para vocês é o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Você mandando a sua mensagem, a sua pergunta, passaremos ao Dr. Márcio, que terá o maior prazer de conversar com vocês, de responder a sua pergunta. De repente a gente não consegue adivinhar o que vocês gostariam mais de saber. Então, mande a sua mensagem, a gente vai poder passar para o Márcio. Márcio, então nós estamos falando aqui sobre os miomas. Os miomas podem ser submucosos, podem ser intramurais e podem ser subserosos. Agora, a mulher com mioma, ou melhor, como é que a mulher sabe que tem mioma? Se, de repente, ela tem um fluxo um pouco aumentado. Aliás, isso é uma questão muito comum. O que é um fluxo aumentado? O que é um fluxo diminuído? As mulheres não costumam falar sobre esse assunto, né? Às vezes a gente é interpelado assim, eu tenho um volume, eu sangro muito. O que é sangrar muito? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a traduzir esse sangrar muito? Então, o que a gente tem de padronizado é o número de dias adequados para uma menstruação, que vão variar de pessoa a pessoa, né? E que fica por volta de 3 a 8 dias de sangramento menstrual. Aquela situação de você considerar maior ou menor é de acordo com o que é o seu padrão normal. Se você sempre tem ali essa situação de menstruação, com o número de trocas de absorventes, que você sabe quantos vão ser naquele mês, naquele ciclo menstrual, e isso daí começa a ficar maior do que é aquele seu padrão, a gente vai considerar um aumento. Não, é uma coisa difícil de a gente falar em volume, em ml, falar, olha, 60, 90 ml são normais, porque isso é uma coisa que não é muito palpável. Exato. Então, a gente tem que avaliar, e a gente pergunta em consultas, o quanto de trocas são feitas por conta aí de ciclo menstrual, se isso daí está maior do que era o padrão habitual. Então, assim, fugindo dessa regra que é o comum, que ela sempre teve, talvez a gente tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Da primeira pergunta, de como encontra, como a gente acha a parte do mioma, a gente tem a grande maioria das mulheres se apresentam de forma assintomática, elas não têm nenhum tipo de problema por conta do mioma. Não vem escrito, né? Elas vêm, muitas chegam ao consultório ou chegam até o hospital com um exame que elas acabaram fazendo dentro da rotina ginecológica e que mostra um mioma, mas ela nunca sentiu nada. Então, é um achado ultrassonográfico, porém você pode ter uma suspeita dessa situação quando no exame clínico você consegue ver que houve uma diferença do tamanho do útero, se ele está um pouquinho maior do que era o padrão habitual, ou se tem associação de algum tipo de sintoma. Na sua opinião, então, o ideal é sempre, claro, além da anamnese, o exame ginecológico. Sim. Um exame ginecológico bem feito, numa paciente que permita também, não tendo um volume abdominal muito aumentado, o ideal é sempre fazer o exame e pode até se notar alguma coisa, mas na maioria das vezes pode também não se notar nada. Sim. O ultrassom, para essa mulher assintomática, você acha viável? Você acha que deve ser repetido, feito, de rotina? Então, o ultrassom, ele é um exame complementar, né? Você vai fazer na eventualidade de ter algum tipo de situação de problema, mas não é aquela coisa para falar, é uma regra você ter que fazer o ultrassom pélvico, transvaginal, todos os anos. O que você tem em termos de rotina ginecológica para a mulher é a realização do Papa Nicolau, que é uma coisa que tem aí toda a situação de fazer de forma anual, alguns programas já estão colocando a situação de você poder espaçar esse intervalo de acordo com o seu histórico de antecedentes de alterações de Papa ou não, e nas mulheres maiores de 40 anos fazer a mamografia ou, considerando os antecedentes familiares, de ter algum tipo de necessidade de antecipar as mamografias. Ou seja, um exame bem feito pelo ginecologista na UBS, uma paciente assintomática, não tem uma indicação precisa, porque isso gera um certo problema, tanto para o Sistema Único de Saúde, mas gera também a ansiedade. Olha, eu fiz um exame e veio um mioma. E para tirar esse fantasma da paciente? O mioma é uma coisa que assusta no sentido de que sempre ele está relacionado a algum procedimento que foi feito. Por exemplo,
ninguém fala que tem um mioma se ela não tem nenhum sintoma. Você vai escutar as histórias de pacientes, vizinhas, parentes, mãe, irmãs, que tiveram que se submeter a um tratamento, que traziam para elas um sangramento. Então, isso daí traz aquela preocupação, traz aquele fantasma de que, pô, eu tenho um mioma, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter um sangramento fora do padrão, mas não é bem a regra, tá? Então, todo mioma é operado? Não, não é. O mioma, ele não é sinônimo de cirurgia, principalmente nas pacientes assintomáticas. Você jamais vai fazer uma cirurgia numa situação de que uma paciente que não sente nada, você vai submetê-la a uma cirurgia que tem todos os seus riscos cirúrgicos, a não ser que você tenha um mioma muito volumoso, suspeite de alguma outra situação de não patologia benigna, aí você vai pensar numa situação cirúrgica nesses casos. Você tocou no assunto, a gente vai lá. Quer dizer que o mioma ele pode se malignizar? É muito raro, né? Você ter um mioma se transformando numa doença cancerosa ou numa doença que é mais comum, que é o sarcoma uterino, que é muito raro, uma coisa para ficar por volta de 0,2% dos casos. Então, uma coisa assim muito incomum. O que diferencia o mioma do sarcoma? Então, o mioma do sarcoma são algumas coisas que você vai ter que ter uma análise clínica se você tiver um crescimento muito rápido. Geralmente, os tumores benignos, eles são aqueles que têm a característica de crescer mais lentamente. Eles não são aquelas coisas descontroladas. Agora, quando você tem uma doença maligna, aí entraria o sarcoma uterino, você vai ter um crescimento muito rápido. Então, é uma paciente que tinha um útero pequeno, de tamanho normal, e de repente ele começa a crescer rapidamente, a ponto de você ter aquele volume abdominal muito rápido e de forma muito volumosa. Então, clinicamente, você suspeita nessas situações. Agora, no exame, que é o exame que dá realmente o diagnóstico, é o exame de anatomopatológico, que você vai ter toda a variação histológica do tumor, vai ver a quantidade de atipias que tem naquele nódulo miomatoso ou de sarcoma e que você chega ao diagnóstico de que é uma patologia maligna. Com relação a medicamentos, como é que funciona o tratamento para um mioma? Então, o mioma, a gente vai avaliar a sintomatologia da paciente, né? E como isso cursa geralmente com as alterações menstruais, a gente pode lançar mão de métodos para controle de fluxo menstrual. Isso pode ser feito já de início com uma medicação tipo anti-inflamatório, a gente pode usar antifibrinolíticos e também os anticoncepcionais, tanto combinados, os anticoncepcionais de estrógeno com progesterona, como também só os métodos de progesterona. Mas não existe uma influência hormonal dos hormônios sobre o crescimento do mioma? Sim, o que você avalia é que o problema daquele momento é o problema do sangramento. E geralmente quando você entra com um anticoncepcional que tem os hormônios, você já tem uma medicação que é estrogênio com progesterona e que vai trazer para a paciente um fluxo reduzido. Geralmente isso faz o efeito do anticoncepcional nas mulheres em geral é um efeito para trazer um fluxo menor. Então assim, você vai falar, mas você está dando estrogênio, está dando progesterona para um caso que é estimulado, mas nesses casos você consegue o controle da sintomatologia e a necessidade de você continuar vendo se o mioma ele vai estar do mesmo tamanhinho, se ele vai estar crescendo. Aí traz a necessidade de controles de ultrassom com uma rotina maior. Ou seja, a preocupação do profissional de uma paciente com mioma, cuja queixa seja um aumento de sangramento, a primeira opção é sempre tentar corrigir esse processo menstrual, esse processo de sangramento. É assim que é a abordagem. Geralmente sempre a gente faz a tentativa do tratamento clínico, a não ser que sejam algumas situações em que você tem um volume uterino muito grande. Então, a partir de quando que a gente poderia pensar já no processo cirúrgico? O que a gente tem em termos de rotina do hospital, a gente segue o protocolo que a gente fez, e o protocolo é baseado nas normas da FEBRASGO, né, que é a Federação de Ginecologia, e a partir do volume de 300 centímetros cúbicos, você pode pensar no tratamento cirúrgico. Então, se o seu útero já tem 400, 500, você pode pensar nessa situação. Agora, não é a única situação. Se você tiver uma paciente com possibilidade de tentar um tratamento medicamentoso, você pode tentar.
porque ainda é menos arriscado do que o procedimento cirúrgico. E o medicamentoso seria uma forma, o bloqueio é o ideal para um tratamento de um mioma? Então, o bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise, ovário seria o... Então, a gente tem algumas medicações, né? A gente chama essas medicações de análogos do GNRH. Elas são medicações que, no momento atual, elas são as mais potentes medicações para trazer a queda ou a interrupção da menstruação. Em termos de sucesso, ela é uma medicação que tem uma probabilidade de sucesso bem grande. Só que a medicação que você aplica, ela tem um tempo de duração, né? Que é um tempo de duração de acordo com a dose de 3 meses, 6 meses, e a gente não pode dar continuidade, que nem um anticoncepcional que a gente usa 10 anos, 15 anos, não pode esse tempo todo. São, no máximo, 6 a 7 meses de aplicação. Então, o análogo é uma medicação que entra dentro de uma situação ou pré-operatória, ou numa situação para pacientes já naquela fase de transição para a menopausa, em que você vai fazer a medicação como uma situação para tentar induzir a menopausa e aí trazer para essa mulher a parada da menstruação pela menopausa. Existe uma forma de você poder responder para mim assim, a mulher com mioma, ela pode usar um DIU? Sim. Tem alguma coisa que impeça? O que a gente tipo tem, do mioma pode impedir? A gente tem atualmente 2 tipos de DIU, né? A gente tem o tipo de DIU que é o DIU de cobre e tem o mais recente que é o CIU, que é o DIU hormonal. Então assim, como orientação da parte do DIU de cobre, a gente tem que o DIU de cobre ele pode trazer um aumento de fluxo menstrual. Ele não interfere na parte hormonal, então ele pode trazer se a paciente tem sintomas de sangramento, é uma coisa que não é bem indicada. Agora, no DIU de hormônio, que você tem a situação para diminuir fluxo, isso ocorre em praticamente 100% das mulheres, você tem diminuição de fluxo, e em algumas mulheres você tem a interrupção da menstruação. Então a regra é, diminui o fluxo. Algumas podem ficar sem menstruar mais. Então essas situações, a gente tem que, a princípio, avaliar a cavidade, ver se a cavidade do útero não tem vários miomas dentro da cavidade, porque vai dificultar a sua introdução do mioma, do DIU. E nessas situações de miomas submucosos, talvez você tenha uma dificuldade porque entra dentro das contraindicações do DIU, que seriam as alterações estruturais do útero que impeçam a sua colocação. Você diria, existem mulheres mais suscetíveis a terem miomas do que outras? E qual seria a faixa etária dessas mulheres? Então, a idade que é, assim, a gente tem em termos de população, se a gente avaliar pelas raças, a raça negra tem uma predisposição maior. Isso vem desde um estudo que foi feito de ultrassons na população geral, em que foi constatado a miomatose maior em pacientes da raça negra. A raça branca, a raça amarela, elas ficariam dentro do mesmo padrão entre elas, um pouquinho inferior à raça negra. Tá? E a idade maior para pessoas da raça negra, por volta de 30 a 35 anos, já tem um pico de incidência. Já para as brancas e amarelas, mais para 40 a 45 anos. Nós sabemos que a fertilidade, ou melhor, fertilidade não, mas as mulheres gostariam de engravidar cada vez mais tarde. Sim. Né? Nós sempre aprendemos que o período ideal da gestação seria ali pelos seus 22, 24, 25, antes dos 28, né? Nós vamos falar o termo aqui que a gente utiliza para isso, né? Que é a gestante idosa acima dos 28, não sei se ainda... Deve estar até mudando esse critério, porque hoje as mulheres querem engravidar aos 35, aos 38, 39. Como que as mulheres devem se preocupar em fazer o seu exame? Como é que elas devem se preparar para essa gestação depois dos 30 anos, então, se existem algumas doenças que são mais frequentes? Como é que você orienta isso lá na Cachoeirinha, lá? Como é que vocês trabalham isso com um grupo multiprofissional? Então, a parte da idade da gestação, geralmente, atualmente, a gente tem uma população que está mais velha, tendo filhos, e o que a gente se importa mais com a parte do mioma é que
no nosso ambulatório, as pessoas que procuram o ambulatório é porque estão tendo problema para engravidar com o mioma. Elas já são referenciadas para vocês. Então elas chegam dentro daquela idade, ainda na fase reprodutiva, e dentro daquela população de dificuldade que ficaria entre os 5% e 10% das pacientes que têm a dificuldade. Então essas pacientes têm indicação de a gente fazer um procedimento cirúrgico. No procedimento cirúrgico, a gente faz a tentativa das retiradas dos miomas, né? Agora, na paciente assintomática, que tem o desejo reprodutivo, doutor, eu tenho um ultrassom que mostra um mioma, não é problema. Você tem que fazer sua tentativa, porque você tem que considerar que você está dentro da população de casais férteis e que vão conseguir engravidar. Não ficar criando aquela situação de não vou conseguir, não vai dar, porque a parte emocional, a parte psicológica traz a dificuldade maior para essa situação de engravidar. Nós falamos em sangramento. O mioma desaparece após a menopausa? E a mulher com mioma, ela pode ter dor na relação sexual? A possibilidade da dor na relação sexual também entraria dentro da situação de sintomas possíveis da miomatose uterina. Né? Imagina, dependendo da localização, dependendo do número de miomas, se o útero está muito fixo ou não, na hora do ato sexual pode sentir dor, sim. Da parte de menopausa, o que a gente tem na menopausa é que a paciente para de menstruar. Então o mioma, ele vai ter uma queda, um volume que pode diminuir, mas ele não vai desaparecer. A gente não tem que ter essa situação de expectativa. O meu mioma vai sumir. Por quê? Porque ele vai ter uma alimentação menor pela queda dos hormônios da menopausa e os sintomas que as pacientes têm, que são geralmente decorrentes da menstruação irregular, vão parar. Ela não vai menstruar mais naturalmente. Então, assim, não crie a expectativa de que, olha, meu mioma vai sumir, porque ele não some. Agora, ele vai diminuir de tamanho. Com relação ainda, existe nós vimos aí vários tipos de mioma. Agora, o mioma, ele pode estar constituído de várias formas no mesmo útero. Quer dizer, ele é único, só cresce um ou nasce essa bola toda que nós vimos? É uma coisa muito variável, é uma coisa individual, né? A pessoa que desenvolve o mioma teve a predisposição para desenvolvê-lo, então pode ser desde um mioma só, mas pode ser igual a fotinho, ter vários miomas em várias localizações diferentes. Isso é uma coisa que não tem uma regra, mas pode ser uma coisa de ter vários miomas mesmo. Eu acho que a gente conseguiu abranger um pouquinho e desmistificar um pouco essa doença tão prevalente, como você mesmo falou, e que atinge as mulheres, e às vezes existe mais o fantasma do que propriamente um processo necessário de um tratamento, né? Eu costumo dizer que hoje cada vez mais é difícil a gente convencer o paciente que não é necessário tantos processos de tratamento. Às vezes, convencer que a paciente que aquele mioma não vai trazer problema, o problema já está criado por conta da própria formação psicológica que se criou. E isso é mais difícil, às vezes, no consultório, e a gente precisa. Daí, essa interação com a multidisciplinariedade, que eu acho que a Cachoeirinha faz muito bem esse processo, eu acredito que esteja lá consistindo essa discussão, né, da avaliação, junto com a saúde mental, junto com a assistência social, porque às vezes isso melhora até o atendimento, o relacionamento. Eu acho que é isso que vocês estão fazendo lá, é isso que vocês mantêm isso lá. No Cachoeirinha a gente tem toda essa situação de ter esses vários especialistas, as várias possibilidades de atendimento da paciente, desde a parte médica até a parte de suporte que vem com as psicólogas. A gente tem, como o nosso ambulatório é um ambulatório já com as pacientes que vêm já numa perspectiva de cirurgia, a gente tem todo um aporte, um suporte que é dado a ela no momento pré-cirúrgico. Ela passa em reuniões para ter essa situação de orientação do que ela precisa trazer, o que ela precisa fazer, como que vai ser depois, assistente social para ajudar depois na parte de repouso, licenças e tal. Então é uma coisa que a gente tenta trazer para o atendimento dela todas as possíveis orientações para que ela não fique eventualmente perdida no sentido de que o que eu tenho que fazer agora e tal. Então a gente tenta trazer esse conforto para ela. Assim. Então,
aqui nós estamos encerrando mais um programa Saúde em Questão, deixando a mensagem o seguinte: a nossa rede da Secretaria Municipal de Saúde aguarda, né, por essa necessidade do acompanhamento das pacientes. Então, além do exame de prevenção, claro que a sua consulta ginecológica pode ser agendada a partir do momento que você tem algum problema que você esteja sentindo. E aí, para cada região que nós temos, nós vamos estar encaminhando aos níveis secundários para um atendimento, como no caso lá da região da Zona Norte, e o Márcio é o coordenador e o chefe da ginecologia lá, está presente. Quero agradecer a você, Márcio, pela sua disponibilidade de tratar desse assunto aqui conosco. E aqui encerramos mais um programa Saúde em Questão. Esse programa que, através da Rede São Paulo Saudável, o canal profissional, transmite e tenta atingir vocês. E se houve alguma dúvida, ficou alguma questão, pode mandar o seu e-mail ao canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Transmitiremos ao Márcio, teremos o maior prazer de responder a vocês. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço o convite, né? E me coloco à disposição sempre que precisar de algum assunto, algum tema controverso que justifique uma orientação maior, me coloco à disposição para vir novamente. Muito obrigado mesmo. Até para vocês que ficam, até mais, até a próxima semana.